hoje estamos trazendo aqui uma pessoa incrível. De novo, você provavelmente já viu. Se não viu o Fábio Guilhermano ainda, é só olhar aqui no card que vai ter o outro podcast dele para vocês verem. Uma pessoa que no leite é completa. Você pode trazer ele para falar o que você quiser, que ele sabe falar. Da outra vez de alojamento de vacas. Hoje a gente vai falar sobre ordenha. Por isso que a gente tem aqui o nosso título, Por que a ordenha veio ao mundo? Nesse episódio você vai escutar como é que foi a história da ordenha e como é que a gente chegou até hoje na tecnologia que a gente tem no campo. Então, para isso, Fábio, tudo bem com você? Como é que você tá? Tudo bem, Daniel. É uma satisfação muito grande para a gente estar retornando aqui ao Mamífero Podcast. Tomás, também é uma satisfação muito grande a gente estar acompanhando e podendo ter essa oportunidade ímpar novamente de poder estar trocando uma ideia com todo mundo que acompanha o nosso trabalho e acompanha o trabalho da Companhia do Leite, da revista Força Leiteira e desse brilhante trabalho aqui que é o Mamífero Podcast. Muito obrigado por mais uma vez ter essa oportunidade e que Deus abençoe aí o nosso episódio de hoje. Você gostou dos boas-vindas que eu dei hoje? Nossa senhora, rapaz. Super animado, hein? Viu? Percebeu? Tá parecendo que é sexta-feira hoje. Tá parecendo, parece, imagina parece. que é segunda-feira à noite. Verdade. E aí, pessoal, Não, tudo bem? não tem como a gente não ficar energizado para fazer um bate-papo depois de uma abertura dessa. Não tem. Justamente, eu tô empolgado aqui, Daniel, porque Fala, Tomás. eu, primeiro dar boa noite, né, para todos aí também, né? Tô aqui mais uma participação no podcast, né? E eu tô empolgado aqui, cara, porque eu tenho a oportunidade, né, a Companhia do Leite me permite trabalhar em alguns projetos aí com o Fábio, né, Fábio? A gente Exatamente. tem algumas consultorias aí que a gente divide e eu sei lá na prática o quanto que esse homem aí domina do que nós vamos falar aqui hoje, né? Então acho que é uma oportunidade ímpar aí para todo mundo que quer entender mais um pouco do assunto, né? Que hoje aqui nós vamos conversar com um doutor na área mesmo. Eu tenho a impressão, às vezes, que se eu chegar pro Fábio Guilhermano e falar assim, Fábio, você sabe como é que vende queijo gorgonzola no supermercado? Ele falou, é do leite, eu sei. Deixa eu fazer um podcast sobre isso. E aqui, é fora do normal, ué. E se eu te falar que ele me contou uma história ontem Do queijo gorgonzola? de venda de queijo, você não vai acreditar. Você não vai acreditar, cara. Pior que é verdade. Verdade. Pior que é verdade, ele me Eu tô contou te isso falando. ontem. Eu fui desafiado a vender queijo. É mesmo? E vendi queijo. E vendeu o queijo. Vendi queijo. Tá vendo? Eu tô te falando. É um negócio fora do normal. Até é bem interessante. Se Essa tem história dá um espaço- podcast, hein, Fábio? Dá um podcast, mas eu trabalhava numa laticínio que produzia queijos finos, né? De um uruguaio, o finado Ipar, né? Que ele é um uruguaio que ajudou a desenvolver muitos queijos de cooperativas lá do Rio Grande do Sul. E eu tive a oportunidade de conhecer ele muito tempo e os destinos da vida aí nos uniu e eu fui trabalhar para ele. E eu era responsável pela captação, eu era diretor de política leiteira, sendo unifuncionário. Entendi. Um diretor sem liderado. Diretor. Quando ele me deu o cartão, cara, o cartão mais bonito que eu já tive até hoje, eu olhei assim a descrição de cara, não, mas ninguém sabe disso. Aí o que acontece? No meio do caminho ele me convidou foi o primeiro ano, 2016 foi o primeiro ano do pavilhão da agricultura familiar na Expo Inter. E brindaram ele com um espaço, 2x2, e ele me fez o desafio da gente vender X quilos de queijo na feira, né? Aí eu contratei uma pessoa para me ajudar, aí gorgonzola, camembert, brie, provolone, ricota e tudo Não é mais. só gorgonzola, não. Não é só gorgonzola, não. gorgonzola, Eu tô com o pensamento muito limitado. E aí, cara, a gente montou uma estratégia lá e eu tive a feliz oportunidade de conhecer um italiano lá que me ensinou a harmonizar vinho com queijo, né? E aí ele era conhecido do finado Ipar. Você quer vender queijo, gaúcho? Estou aqui para isso, ué. Então vamos lá. Seguinte, foi lá, pegou 4 garrafas de queijo, me ensinou. E aí, se for o caso, manda o pessoal lá e comprar o meu vinho, né? Rapaz, a expectativa de toda a feira, a gente começou a ter que repor estoque na quarta, e aí repomos de novo no sábado para poder fechar a feira até no domingo, fazendo a harmonização
com vinho e com cachaça do camarada que estava expondo a cachaça no estande do lado. Que coisa boa, hein? Que coisa Verdade. boa. Bom demais, tá vendo? É impressionante isso. Eu quero ver do que nós vamos trazer da próxima vez para fazer podcast. É o que você quiser. No leite você pode falar o que você quiser. Mas hoje, especificamente, vamos falar sobre como a ordenha veio ao mundo. Não é isso, Fábio? Exatamente. Fábio, começa com a gente. Qual que, primeiro, para começar, qual que é o objetivo da ordenha mecânica? Para que ela veio? O equipamento de ordenha, na sua essência, ele veio para auxiliar o ser humano numa determinada tarefa, que é extrair leite da vaca, né? Então, buscando aquela questão de profissionalizar, de fazer com que a atividade de extrair o leite da vaca não leve tanto tempo, não, dependendo do número de vacas, não seja tão maçante e tudo mais, ou tem que inventar um equipamento para me ajudar a fazer isso, né? Então isso já tem, é por isso que a gente viveu mundialmente e a Revolução Industrial, né? Para que tivéssemos equipamentos e ferramentas para nos auxiliar. E com o equipamento de ordenha não foi diferente, né? Só que o objetivo de um equipamento de ordenha ele é muito simples, imitar a bezerra, né? Imitar a terneira. Então, porque a gente sempre comenta com todo mundo que acompanha o nosso trabalho, e a gente está conversando sempre que a vaca veio no mundo para dar leite para a terneira, para a bezerra. A gente, como ser humano, que arranca a filhota da vaca e pega o leite para a gente fazer uma grana, né? Só que para isso eu tenho que dar ambiente para a bezerra, que é um outro assunto, né? Mas eu tenho que, em se tratando de um equipamento mecânico, imitar um ser vivo no lugar se passar pela bezerra, pela terneira, né? É muito simples o objetivo, imitar a bezerra. Agora, fazer isso e manter a saúde, a integridade da vaca, a integridade do peito, do teto da vaca, da glândula mamária, eis a necessidade da gente fazer um equipamento de ordenha que ofereça tecnologia para que não cause algum problema sanitário na vaca e possa vir até a comprometer a própria sobrevivência da vaca, né? E eu fico imaginando o que já não se passou por aí para a gente chegar no equipamento que a gente tem hoje, né? Assim, quem foi o cara que pensou primeiro, né, na ideia? Falou assim, olha, eu vou fazer uma máquina agora para tirar leite. Óbvio que se matou muita vaca, né? Até chegar no equipamento da forma básica, né? Da forma conceitual que se tem hoje, do que é considerado um bom equipamento de ordenha pelo ponto de vista mecânico, independente da tecnologia que tem embarcado ou não, se matou muita vaca. Assim como outras tecnologias, aquela história, né? Experimentação e erro, isso acontece em qualquer situação. Mas se tem registros, desde da época egípcia, que o ser humano faz a extração do leite da vaca para consumir, né? Então, porque se a gente olhar a vaca, ela é um ser tão divino, porque ela é um ser vivo que transforma alimento que o ser humano não consome. Tu não vê ninguém pastando aí, né? Ou comendo milho na lavoura, né? Um milho verde, de vez em quando o cara vai lá e come um milhozinho verde cru, né? Mas tudo bem. Então ela transforma alimento que o ser humano não consome em alimento que o ser humano consome, que é o leite, que pelo ponto de vista nutricional é o segundo melhor alimento do mundo, né? E dependendo da situação sanitária da vaca, ela até deixa uma graninha indo para o açougue no final da sua vida útil, né? Então, nos deixando carne. Então, da vaca se aproveita até o berro, né? Para fazer toque de celular. Buzina, toque de celular, então não se perde nada, cara. E a história dela que ela deixa, né? Porque hoje, com a engenharia genética, tem muita propriedade que o camarada nem olha a novilha, né? Só olha a genealogia dela e olha a história da mãe dela, que está há muito tempo atrás lá, da mãe, da avó, e ela nem existe mais, e a característica dela ainda a gente está usando, ou seja, se aproveita até a história da vaca para manter a atividade leiteira hoje como a gente conhece, né? Então, isso tem uma relevância muito grande. Mas é só vaca. Cara, não é só vaca. Quem está na atividade leiteira sabe da importância que a vaca tem. E o equipamento de ordenha,
através dos anos, a gente passou assim por coisas absurdas. Tipo, todo mundo conhece aquelas válvulas peristálticas, né? Tipo de hemodiálise, né? Então, se tentou isso, sem problema nenhum. Então, tinham roletes, né? Então, se imaginar aqui, né, o úbre da vaca e o peito da vaca tinham roletes que faziam porque o que acontece? O ser humano pensa da seguinte forma: como eu espremo o peito da vaca para fazer ordenha manual, um equipamento de ordenha, ele tem que ser também espremendo, né? Só que fecha em cima, na base do teto. Na ligação do teto com o ubre. Isso, estou falando para aqueles que estão escutando a gente, às vezes não estão vendo no YouTube. Então você pressiona a parte de cima e você meio que arrasta para baixo com a máquina para conseguir fazer mais ou menos o papel do que a mão faria, né? Exatamente. Não é nem o que a bezerra faz, na verdade é o que a mão nossa faz. É o que a mão nossa faria, né? E aí essa pressão que você promove, né, apertando, vamos dizer assim, do dedo indicador para baixo, né, fazendo esse movimento, ele com a pressão abre o esfíncter, abre a saída do teto da vaca e o leite sai. Pô, vamos fazer um equipamento assim. Só que o batimento cardíaco da vaca, a forma com que o leite sai do úbre da vaca e vai para o teto, tem a ver com circulação sanguínea. Então tu só puxa, tu não dá a oportunidade da circulação se reestabelecer. Então, tirava o leite, sim, mas tirava o leite, dali um pouquinho tirava a parte interna do peito, vinha o úbre, dali um pouquinho estava tirando o cérebro da vaca. Então, cara, ou seja, só puxava, né? Quando a bezerra vai mamar, ou quando a terneira vai mamar, ela não só suga, né? Ela dá o tempo da respiração. Então, isso faz com que a circulação da vaca se reestabeleça e a corrente sanguínea vá lá no úbre e traga o leite para a ponta do teto para poder sair, né? E essa máquina não fazia isso. Então, não deu certo. Então, temos que fazer algo com menos pressão. Se colocava agulhas por gotejamento, né? Porque uma das coisas que quando a gente fala em treinamento, que o equipamento de ordenha, ele não tira o leite da vaca, ele só dá caminho. Quem faz com que o leite saia do úbre da vaca é a pressão interna do úbre. A gente vai conversar um pouco melhor sobre isso depois, mas o que acontece? A partir do momento que eu coloco uma agulha, né, eu deixo a porta aberta, vamos dizer assim, a pressão interna do úbre faz com que o leite saia. Funciona? Funciona. A questão toda é que zero asepsia, em 3 dias a vaca estava morta. Não, pelo amor de Deus, isso aí é o tipo de coisa que essa tecnologia aí, Fábio, não sei se você já viu, mas essa tecnologia é utilizada até hoje para matar a vaca, né? Na hora que o cara acha que vai resolver o problema, às vezes do animal que está com o peito machucado e tudo, falando, não, eu vou resolver o problema, botar vou sonda. A sonda. Nossa. E aí sonda a alma da vaca por ali. Sonda a onda, nossa, eu já vi cada coisa disso que, meu Deus do céu, realmente é a tentativa desesperada, mas que você sabe que no final das contas não tem condição nenhuma de dar certo. É só para tu ir dormir com a consciência limpa de dizer que pelo menos tomou alguma atitude, né? Sim, mas que a vaca acabou morrendo. E você que usa sonda, vamos fazer o seguinte, pelo amor de Deus, aproveita essa ideia sua, esse tempo seu e faz uma coisa mais interessante. Compartilha esse vídeo com quem você acha que deve. Pessoas que só pensam que ordenha é chegar lá, comprar e não tem ciência. Que não entende a ideia, qual que é a filosofia daquilo que está sendo feito, por que o equipamento chegou do jeito que está hoje, que no final das contas é para mimetizar o que a bezerra faz. Então, para você que tem isso, compartilha esse vídeo com todos os produtores, técnicos, interessados, vendedores de ordenha, tudo que possam, porque eu tenho certeza que esse conteúdo vai ajudar mais gente fazendo dessa maneira. Curte o vídeo no nosso canal e segue a gente no Instagram. Agora a gente está no TikTok também, no YouTube, JPA Agro, Cia do Leite, o Fábio Guilhermano e tudo mais que vocês puderem, porque eu tenho certeza que vocês não vão se arrepender e mais gente vai agradecer vocês depois. É ou não é, Fábio? Com certeza. Segue o trabalho de todo mundo lá. Revista Força Leiteira também. Revista Força Leiteira. Todo mundo que tem acompanhado o nosso trabalho aí, a gente tem muito parceiro no campo fazendo um trabalho muito legal. Você vê como é que é o negócio. O cara entende tanto de leite que ele lembrou da revista da Companhia do Leite. É isso aí, o Fábio é um e parceirão, eu não consegui. Né? Demais. O que eu acho curioso, né, Fábio, é que a vaca,
né? A gente gosta tanto de falar de vaca aqui. Ela, pelo menos, hoje aí 2 vezes ao dia, em alguns lugares até 3 vezes ao dia, ela tem contato com esse equipamento, né? E nós como técnico, os próprios produtores, os eventos da área, enfim, a gente ainda fala muito pouco disso, né? A gente fala muito pouco de um evento e de uma máquina que está em contato com o nosso animal, né? Pelo menos 2 vezes por dia, né? 365 vezes no ano. Dias no ano. Dias no ano. Hoje está cada vez mais comum, né, com os avanços genéticos, enfim, a terceira ordenha. Então, mais de 1000 vezes ao ano a vaca entra em contato com esse equipamento e a gente fala muito pouco disso ainda. Se fala, na minha concepção, se fala exaustivamente sobre o manejo de ordenha. Mas sobre o equipamento de ordenha é a coisa mais básica do mundo. É vacômetro e toca-teteira, né? O resto acaba que não é chamado, né? E grande parte de quem está a campo, né, faz muito bem o trabalho no barracão, na piscitrato, todo o trabalho sanitário, chega até a sala de espera. Ali um pouquinho, o camarada faz a volta por fora e vai lá na sala do tanque para ver a qualidade do leite. Mas o pessoal tem um pouco de temor em olhar equipamento de ordenha, porque o assunto equipamento de ordenha não está nos bancos escolares, né? Então eu acho que isso a gente tem uma oportunidade imensa ou seja, para todas aquelas instituições que querem formar um bom profissional, pensem em algo curricular ou algo extracurricular, mas que seja de rotina, esteja dentro do calendário, para você colocar um profissional no campo, ter mais informação sobre equipamento de ordenha. Porque, basicamente, infelizmente, quase que 100% das pessoas que estão no campo, elas saem das formações acadêmicas sem muita informação no quesito equipamento de ordenha. E se não entendem do equipamento, a história, então, nem se fala, né? E a gente já começou a enveredar para o outro lado. Então, vou trazer de volta. A gente está lá na época da sonda. Na época da sonda. E aí teve outras, até numa apresentação que a gente tem lá, tem uma representação gráfica, né? Uma vaca lá e o pai e um filho, os dois mamando no supermercado, né? Imagina como é que não seria um ABC aqui de Lavras, com uma ala só com as vacas e direto do produtor ao consumidor, né? Então, o que acontece? Então, se teve com outros equipamentos que promoviam sucção ou pressão, até que uma americana, é óbvio que eu não vou lembrar o nome, né, mas é uma americana que, sentindo essa necessidade, ela desenvolveu o primeiro protótipo do equipamento que você conhece hoje, utilizando aquelas bombas de água, né, de fossa, aquelas com aquela manivela, né. Então, ela adaptou, na sucção dessa bomba, ela adaptou um coletor, quase como se fosse uma bandeja com 4 orifícios, aonde no momento que ela abaixava a alavanca, fazia a sucção e aquilo se acoplava ao peito da vaca. E na torneira lá um baldezinho pendurado. Então ela simplesmente, a partir dali, as pessoas que acompanhavam ela e queriam o entendimento de como funciona uma extração mecânica do leite, começaram a pensar a partir dessa ideia dessa americana. Nós estamos falando de mais ou menos quando, Fábio? Com certeza no início do século passado, né? Início do século passado. Isso aí. Então... Mas assim, comercialmente, isso tu estava em pesquisa ainda, o pessoal tentando. Não tinha nada comercial ainda, em equipamento. Nada comercial. Só mesmo a turma tentando achar uma forma melhorar a vida do produtor. De melhorar a vida do produtor, subtrair tempo da atividade, esse tipo de coisa. E aí começou a se desenvolver equipamentos que, se a gente buscar na internet, ou a gente tem nas apresentações que a gente faz, alguns exemplos eu conheço várias ordenhas que o próprio tarro era o coletor, então era uma cuba grande, né, sei lá,
50 centímetros de diâmetro por 20 de altura, com 4 entradas, onde o coletor era essa cuba. E essa cuba, ela era literalmente colocado um sutiã, uma cinta na vaca, por cima do lombo dela, para segurar, ao ponto que tinha um grupo de vácuo, que trazia vácuo para esse recipiente, e ao passo que o leite ia sendo ordenhado, ia pesando, né? Então o coletor já era o tarro que armazenava. Então, Senhora. isso se a gente procurar fotos, tem na internet. Esse é o precursor da garrafa PET cheia de água no meio da ordenha para aumentar a pressão? É mais ou menos isso. Entendi. Aquele tijolo que já está arredondado, Sei, né, que o sei. camarada coloca em cima do coletor. Entendi. Então, se a gente pegar assim os coletores, né, existe coletor de cobre, né, na época de marcas conceituadas hoje no mercado, a história nos conta, coletor de cobre com a capacidade total de 36 ml. Né? Então, aonde você ligava o vácuo, desligava o vácuo, num dispositivo lá na tampa do tarro. Tarrinho, quando eu conheci equipamento de ordenha, foi na escola agrícola, no segundo semestre de 1988. Até lá a gente tirava leite à mão, era um aluno de cada lado, né? Cada um era responsável por secar um lado do ubre, e aí que eu tive a oportunidade de conhecer o meu primeiro equipamento de ordenha que eu acabei utilizando. Era um tarro cônico de inox, um pulsador todo ele de metal, né? E uma bomba de vácuo com paleta seca produzindo 135 litros de vácuo. Né? Então, e até tu compreender o entendimento de como aquilo funciona, é óbvio que a gente errava e causava, em algumas vezes, causava uma mastite nas vacas por não saber utilizar o equipamento. Né? Aquilo simplesmente foi apresentado para nós e, isso aí tira leite. Entende? Então, dentro de uma instituição de ensino. Entende? Então, e de lá para cá, eu sempre tive muita ligação com o leite, porque quando eu fui para a escola, no início de 87, eu não tinha feito nem o teste de seleção para saber se eu ia estudar na escola agrícola. A gente chegou numa noite antes, e os responsáveis da época lá do tambo estavam procurando alguém para ajudar na ordenha. Então, na madrugada que eu ia fazer o teste, eu fui ajudar a tirar leite. Tomei banho, fiz o teste, passei, e aí a primeira equipe, quando eu fui ingressar na escola agrícola, a primeira equipe de voluntários para tirar leite, eu estava lá. Né? E aí, depois disso, a forma, como a gente vem de uma família muito humilde no que se refere de recursos, a forma que eu tinha de sobreviver na escola era tendo um caderninho. Nós três era da mesma turma e nós estávamos, por um exemplo, na mesma escala. E o Tomás não queria fazer ordenha, mas ele tinha, era permitido que ele contratasse alguém para fazer ordenha. Aí eu cobrava 5 dinheiro da época por ordenha, e às vezes eu tinha uma agenda ali de 6 meses para frente para fazer ordenha. Então, no meu período que eu estava lá, eu fui a pessoa que praticamente sobreviveu 100% do tempo fazendo ordenha no tambo. É só quando eu ia para casa, na folga, que eu não ordenhava. Eu estando no colégio, eu fazia ordenha. 1 ano e meio à mão e 1 ano e meio com equipamento. Então, a paixão pelo equipamento de ordenha já vem desde aquela época lá. Né? Fora o fato de quando sou filho de produtor e quando a gente tirava leite à mão, desde que a gente se conhece por gente na propriedade do pai e do avô. Né? Não, e assim, e a gente acabou de chegar então na parte do vácuo, né? Como é que o vácuo entrou na história de forma mecânica, né? Mecânica não, mas com a bomba de vácuo, vamos colocar dessa maneira, né? E aonde que surgiu, em que momento o pulsador? O pulsador, ele já foi se pensado, né? Quando teve aquela máquina tipo bomba peristáltica, por exemplo, que tinha a sucção de um só fluxo, não tinha descanso, que é o que a gente chama hoje de massageamento do peito da vaca, se pensou em algo diferente. E no momento que esse protótipo da bomba, ora, quando ela baixava a alavanca, ora sugava o leite, quando ela levantava a alavanca tinha uma folga, se percebeu que se dava
uma folga para o peito da vaca. E aí se percebia que a vaca tinha a chance de reestabelecer a corrente sanguínea e buscar mais leite para descer. Então, todo e qualquer equipamento que eu produzir a partir de agora, eu sou obrigado a dar um pequeno período de descanso. Por quê? Porque quando a bezerra está fazendo a sucção, ela dá aquele micro espaço entre uma sugada de leite e outra. Então, isso se percebeu que precisava ter um componente para promover isso. E é isso que realmente o pulsador faz. Né? Então, é a mesma coisa igual a mão, né? Basicamente. Não tinha como ficar só puxando leite. Eu tinha que soltar. Solta, vai lá em cima. E para puxar o leite de novo. Para conseguir. Né? Então, ao contrário do que todo mundo imagina, a ordenha mecânica ela não é feita por pressão, né? Por espremendo o peito da vaca. É ao contrário. O equipamento de ordenha ele só abre o esfíncter, que é o músculo que é a saída do peito da vaca. Ela só abre e a pressão interna do úbere joga o leite e o vácuo dá caminho. Mas, enfim, para que um equipamento de ordenha emite com maestria e tome o lugar da bezerra, da terneira junto à vaca, o que ele precisa ter para não matar a vaca, para não machucar a vaca? O equipamento de ordenha, para ele ser bem concebido, ele precisa ter 3 coisas. Os 3 pilares do bom funcionamento do equipamento de ordenha, de qualquer marca, de qualquer tamanho, para ordenhar 1 ou 100 vacas ao mesmo tempo. Como a gente sempre comenta muito, né, o que um equipamento de ordenha tem que ter, né, para cumprir essa missão de imitar a bezerra? Para! Opa, Como assim vocês estão falando de vaca sem lembrar de mim? O que foi isso? Eu autorizei rodar esse negócio sem eu aqui? E hoje é um dia especial. Nós vamos presentear esse nosso amigo com uma coisa de muito valor para nós. A primeira placa do Mamíferos. Vamos levar com a nossa companheira dele. Muito obrigado, Luiz. Merecido. Nossa senhora, aqui ó, não sei se vai dar pra ver, mas dá uma olhadinha aqui ó, tá arrepiado. Dá o zoom no esporte. Isso aí foi a barba que eu passei na nuca dele. Boa demais. Agora, E dá uma olhada aqui ó, e tem dedicatória. Essa vai pra onde? Essa vai pra Aqui, onde, ó. Fábio? Essa aqui vai dar pro meu cantinho. Ó. Meu cantinho que eu faço meus bate-papos com todo mundo que segue o nosso trabalho. Essa aí dá pra botar do lado da churrasqueira, porque gaúcho tem churrasqueira, né? Tem, mas aí, como eu não gravo nada perto da churrasqueira, quem acompanha o meu trabalho a partir de agora vai enxergar ela toda vez. bom demais então. Muito obrigado, muito obrigado. Celebrando a parceria. Com certeza, muito obrigado. Isso Tchuma. aqui não tem preço que pague um reconhecimento e uma parceria dessa. Tchuma, vamos lá. Craquete, não gravando, vamos fazer uma adaptação aqui. Ronaldinho, você perdeu aqui meia hora de uma aula de história. Você vai ter que voltar para ouvir esse capítulo aqui. Esse eu não participei, tem que assistir. assistir Eu já na assisto até os que eu participo. E esse que eu não participei é lei, né? Assistir, né? Ué. O Ronaldo tem cara de ser aqueles cara que manda áudio no WhatsApp, depois ele escuta ele mesmo falando o que ele acabou de dizer, né? Será que esquece? Por que as pessoas fazem isso? Será que ele escuta na velocidade 1 ou naquela vezes 2? Vezes só dois. nós que tem voz feia que faz isso. Mas a pergunta é se ele escuta depois que manda ou antes, né? Voltando para o nosso assunto, estávamos falando sobre os pilares de Mordenha, não é isso, Fábio? Exatamente, exatamente. Então, agradecer mais uma vez aí essa brilhante homenagem aí, o regalo, né? Como diz o castelhano. Muito obrigado, então, pela placa, que essa será a única, né? Certeza. Nunca vai ter uma placa igual. E se tiver igual, não será a primeira. Com certeza não. É a primeira, pode ser de várias, mas jamais outra vai tomar o lugar dela, né? Que bom que você gostou. Não, e não tem como não gostar, né? Para que o equipamento de ordenha imite realmente a bezerra, ele precisa de 3 coisas, de 3 pilares, que são
determinantes para o bom funcionamento de um equipamento de ordenha sem maltratar a vaca. Ele precisa de produção, reserva e estabilidade de vácuo. Tá, mas tu falou 3 coisas assim: produção, reserva e estabilidade. Aí qual é a terceira? Produção, reserva e estabilidade de vácuo. Todo equipamento de ordenha, não importa a marca, não importa o tamanho, não importa quantos conjuntos, ele tem que ter espilar. Então a máquina, a alma de um equipamento de ordenha começa pelo vácuo. Então, como a gente está falando de um equipamento mecânico substituir um ser vivo, tem muita física envolvida. Eu conheço bons profissionais hoje que trabalham no campo fazendo diagnóstico de equipamento de ordenha, fazendo um bom trabalho, que basicamente a formação deles é de engenharia. Então, alguns que eu conheço, por exemplo, tem o Felipe Facnelli, da FF1000, que é engenheiro mecânico, que é apaixonado por equipamento de ordenha. Então o cara pergunta, acha que ele é veterinário? Não, eu sou engenheiro mecânico. Então, eu sou fascinado pela dinâmica do funcionamento do equipamento. Então, e esse é um dos maiores problemas que no Brasil, né, e eu posso dizer com propriedade que isso infelizmente acontece na sua grande maioria no Brasil. As pessoas assassinam o equipamento de ordenha num apego de diminuir o valor de investimento por parte dos produtores. E o pior, às vezes o produtor gosta disso, né? Ele acha que comprando, nem sempre o equipamento de ordenha é mais barato numa negociação, é o pior. E muito pelo contrário, às vezes o mais caro também necessariamente não é o melhor. Mas, infelizmente, não é tão raro o pessoal acabar colocando uma bomba de vácuo menor do que precisaria para diminuir o valor agregado na hora da aquisição do equipamento, e isso vai ter consequência na sanidade, direta ou indireta, na sanidade da vaca e principalmente na manutenção da qualidade do leite, logo ali na frente. Então a economia mais besta que pode existir no mundo é o camarada subestimar a concepção do equipamento de ordenha para o rebanho que o produtor vai ter hoje ou no futuro, né? O equipamento de ordenha tem que ser pensado para onde o produtor quer chegar, não para hoje. E às vezes essa disputa comercial faz com que os equipamentos de ordenha que estão sendo instalados, eles mereceriam ter uma concepção na dimensão dele para atender bem a vaca de uma forma mais responsável. E eu vejo da seguinte maneira também, que do mesmo jeito que você está falando, não é muito simples, não é simplesmente um equipamento que vai tirar leite da vaca. Existe toda uma ciência que quando o produtor vai comprar o equipamento, ele também não tem esse discernimento, porque é muito detalhe e é muito técnico, é igual você está falando. É engenheiro mecânico que está mexendo com o equipamento para poder melhorar, para poder dimensionar, para poder fazer com que aquilo funcione da melhor maneira possível e que no futuro ele continue sendo utilizado caso eu tenha que aumentar a ordenha por qualquer motivo. Só que o desafio está no produtor, que é leigo no assunto, assim como nós três aqui também somos. Como é que nós podemos olhar a proposta A, B ou C e chegar na conclusão que essa, tecnicamente, ela está um pouco mais cara, mas realmente ela entrega muito mais do que a outra. Então, é difícil a gente fazer uma coisa dessa se não tiver uma pessoa técnica como você para olhar e falar assim, sem sentimento. Essa proposta, pelo que ela oferece, o custo-benefício dela realmente vale, não necessariamente a mais cara e também não necessariamente a mais barata, mas aquela que entrega dentro do valor que você precisa e que ela está trazendo para você. Então, se a gente levar para esse lado, Fábio, assim, tentando ser o mais simplista possível, quais são os... Eu não sei se seria interessante a gente comentar sobre isso em decorrer mais, mas quais seriam os principais, aonde que a gente não pode errar grosseiramente? O vácuo você acabou de dizer, né? Sim. Você falou uma expressão muito interessante que é tirar leite, né? Sim. E dentro do que a gente já conversou aqui, a gente já percebe que qualquer coisa tira leite. A gente está falando aqui de ordenhar. Até sonda. Até tira sonda. Leite, né? Se eu pegar uma seringa, colocar no peito da vaca e puxar, ela vai tirar leite. Mas eu vou matar a vaca. Entendeu? Então, o que a gente precisa fazer é conceber um equipamento para ordenhar a vaca, que é diferente. Ordenhar é a extração profissional do leite,
respeitando a fisiologia da vaca, fisiologia da descida do leite e tudo mais. Então, que só isso também dá um capítulo à parte para a gente conversar sobre a fisiologia do leite. E tem um outro parceiro nosso de trabalho aí, conhecido, que é avaliador de máquina também, o Jean, que ele sempre fala, busca a ordenha perfeita, né? Então, não existe como ter uma ordenha perfeita sem a gente pensar o seguinte: cada componente do equipamento de ordenha, ele consome um pouco de vácuo. O pulsador, ele consome um pouco de vácuo, só que cada modelo de pulsador tem consumo de vácuo diferente. O regulador de vácuo consome, uma curva consome, um joelho na tubulação de vácuo consome mais vácuo do que a curva. Por quê? Porque promove atrito, e o atrito promove consumo. O coletor de leite, muita gente ainda não sabe que ele tem um furinho embaixo na base, que ele admite ar, né? Ou seja, porque um equipamento de ordenha a gente não fala de vácuo absoluto. No equipamento de ordenha a gente fala de um vácuo com estabilidade. Vácuo, produção. Aí vem a estabilidade. Para quê? Para imitar a pressão constante que uma bezerra, uma terneira tem na hora de mamar, de fazer a mamada. Então, ela não varia a pressão de sucção. Então, eu tenho que ter estabilidade. Então, o pessoal não sabe, às vezes até hoje, que tem um furinho, que tem que entrar ar por ali, para esse ar ajudar o vácuo a varrer o leite para o balde ou para a tubulação de uma canalizada. E isso se transforma em consumo de vácuo, porque vácuo é ausência de ar. No momento que eu admito o ar, ele está consumindo essa ausência de ar. Então, eu tenho que pegar num equipamento de ordenha, a partir do momento que eu vou decidir quantos conjuntos vai ter, que tipo de pulsador vai ser, qual a robustez maior ou menor do equipamento, fazer a soma de todos esses componentes, eu tenho um consumo. Tá? E a ciência nos fala o seguinte, que eu preciso ter a reserva. Então, produção, reserva e estabilidade de vácuo. Por que eu tenho que ter reserva? Para poder promover estabilidade. Porque e o maior erro também, quando eu coloco uma bomba pequena e eu não tenho reserva de vácuo, o que acontece? O camarada vai lá colocar o conjunto de ordenha naquela entradinha de ar, né? Então, na hora que tu vai fazer capacitação de mão de obra, eu não preciso estar olhando para o ordenhador para avaliar se ele está colocando bem um conjunto de ordenha no peito da vaca ou não. É só, se não entrar, não tiver barulho de admissão de ar, boa parte do trabalho dele já está fazendo da forma correta. Mas isso não ocorre com frequência, geralmente tem aquela entrada de ar. E isso, se eu não tenho estabilidade, não tem como o equipamento ser regular. Então, no momento que eu não tenho reserva no cálculo para montar a máquina, eu já estou matando o equipamento ali. Então, retomando, eu tenho que somar o consumo dos componentes, e aí, depois de tudo isso somado, eu tenho que atribuir uma reserva de acordo com o tamanho do equipamento. Quantos conjuntos um equipamento tem? Ou seja, um equipamento com 4 conjuntos, ele tem uma reserva, que a ciência, a norma manda a gente estabelecer, já está calculado isso. É o que nós estávamos falando da TI ontem, né? O que está pronto, não. A gente tem que se esforçar no novo, né? Então, hoje os equipamentos do Brasil, eles regem a Instrução Normativa 5707. Não é o Fábio que está inventando isso. Existe uma norma para embasar esse nosso bate-papo de forma mais tranquila, mais informal. Então, o que acontece? Eu tenho que fazer essa soma. Se é 4 conjuntos, tem uma reserva. Se é 10 conjuntos, a reserva, obviamente, é maior. Tá? Porque um equipamento de ordenha, ele precisa de muito, no caso de uma canalizada, ele precisa de muito mais vácuo para ser lavado que para ordenhar. Então, a reserva de um equipamento de ordenha é muito maior, para ela poder se limpar. Soma tudo isso para determinar o tamanho da bomba de vácuo. Beleza? Beleza, tranquilo. Nós estamos aqui
Hoje é o quê? 900, 1.000 metros em relação ao nível do mar? Hoje aqui, nesse Eu acho que vai momento? ser aqui é 900, não é isso? Não, é um pouco menos. É? Pouco menos? 300? Mas não, aqui Lavras deve Só ter no 600. mínimo uns 700, então. Vou olhar aqui para você. Eu já andei, essa semana eu já andei a quase 1.400 metros em relação ao nível do mar. Juiz de Fora é 900, aqui é menos. Raios, mas o que é isso? Como assim? O que tem a ver a altitude em relação ao nível do mar? É física. Eu estou falando de retirada de ar de um determinado ambiente com um circuito fechado. A partir do momento que eu retiro o ar, tá? Se eu tenho menos ar... 919 metros agora. Então minha bússola não está tão errada, viu? Não. E nem meu chute. Viu? Se eu tenho menos ar disponível, quando eu tenho uma bomba de vácuo rodando a mesma rotação, mesmo RPM, ela está estabelecida, por exemplo, uma bomba de 900 litros a 1.260 RPM, ela vai tirar 900 litros de ar de um determinado ambiente. Se eu não aumentar a rotação e tiver uma disponibilidade menor do que 900, não é que a bomba vai ficar mais fraca, ela não tem o que retirar. Então, enquanto maior a altitude em relação ao nível do mar, maior é a correção que eu tenho que fazer na bomba de vácuo para suprir a deficiência da ausência de ar. Isso é muito comum a gente perceber para quem acompanha futebol a Libertadores, né? Então, os times vão jogar na altitude e tem deficiência de respiração. Então, uma bomba de vácuo que funciona ao nível do mar com 900 litros de vácuo, que é o exemplo que a gente está usando, a cada 300 metros, 400 metros que ela vai subindo, tem uma deficiência. Aqui, uma bomba de vácuo pode ter 900 litros, ela pode ter algo em torno de 10 a 12% menos vácuo, uma bomba nova. Ela testada a 50 kPa, ou seja, metade disponibilidade de ar e metade ausência de ar. Se eu testar ela lá, que é a pressão de teste de uma bomba de vácuo, e eu trazer essa mesma bomba aqui para Lavras, ela vai dar ao redor de 10 a 12% menos vácuo. Não é porque ela piorou, é porque tem menos ar para retirar do ambiente. E isso o pessoal não se dá por conta. E o pior, o problema é quando o pessoal sabe disso e para baixar o preço, inclui uma bomba menor para ganhar a negociação. Esse que é o problema. Esse é o grande X da questão. Esse é o X da questão. Desculpa, Daniel. Eu tenho visto que o Daniel ele pratica bastante a ideia de tentar levar uma mensagem mais digestível para a audiência, né? Entendi. E acredito que a gente, né, até pelo conhecimento técnico seu, você operou um nível acima do que dá para a gente, que é leigo, captar. E aí, eu vou tentar ver se eu captei sua mensagem aqui e até dar uma sugestão nessa parada. Estou de ano no orçamento, que é o tema. Eu estou de ano no orçamento aqui, eu quero comprar uma ordenha. Entendi. Porque tem que dimensionar essa ordenha, que tamanho que ela vai ser para mim lá, né? O dimensionamento ele vai passar pelo número de conjuntos. Eu acho que essa decisão é até mais fácil do cara tomar ali, a regra de 3 simples aí, né? Mais ou menos. Podemos até abordar esse assunto de qual tamanho vai ser minha ordenha. Qual o tamanho da ordenha, né? Qual que é o número de... A gente já podemos até depois pular para isso aí. Mas definido o número de conjuntos, porque o número de conjuntos vai afetar de forma muito significativa o tamanho da bomba. Exatamente. Né? Diretamente. Diretamente, né? Talvez seja um dos fatores que mais vão afetar aí. Esse cara, ele precisa, como uma alternativa para o produtor tentar nivelar os orçamentos sobre o mesmo material, né? Então, é importante, pega a lista de material e mesmo como leigo, eu escutei o Cortella, né, um pensador brasileiro, aí falando assim, para a gente saber se o omelete está gostoso, você não precisa saber botar ovo, né? Então, o que acontece? Isso quer dizer que dá para você poder olhar para determinada coisa e ver se tem, se está no caminho certo ou se não está. Então, pega os orçamentos, fala assim, o que tem na sua ordenha? Lista para mim. E, primeira coisa, confronta uma com a outra, ver se nós estamos falando da mesma coisa, né?
E esse orçamento é detalhado, porque vai depenando conexões, afeta o desempenho, né? Uma simples conexão do tubo de leite com o tubo de limpeza, ela limita a limpeza da ordenha. E faz diferença no valor. Né? E faz diferença no valor. E muitas das vezes é praticado. Né? Então, ou seja, a primeira coisa, eu acho que é uma comparação, se nós estamos falando da mesma coisa no orçamento. Né? E um segundo passo, que aí eu posso, às vezes numa negociação que às vezes está se estendendo, ou às vezes numa região de alta competição, já sabe que vai ter alta competição, o orçamento dos 3 pode vir depenado. Então, eu acho que é importante o produtor começar a questionar o cara sobre a parte técnica. Como é que você chegou à conclusão que precisa de tantos conjuntos? Como é que você chegou à conclusão que a bomba é essa aqui tem a instrução normativa 5707, tem a instrução normativa 5707, você sabe que está dentro da norma? Essa ordem, dimensionou ela dentro da norma? Nós temos reserva de vácuo? Quanto de vácuo nós precisamos? Quanto de vácuo nós vamos consumir dentro do sistema e quanto de reserva nós estamos fazendo? A reserva está dentro da norma? Então, esse tipo de pergunta vai incomodar quem está vendendo. Quem tá vendendo. E aí você... quem que é o seu chefe? Quem que é o dono da loja? Cadê o técnico você vende para a loja tal. E o técnico da ordenha lá? Dá para nós conversar com esse cara? Vamos fazer umas perguntas para ele? Porque, gente... Nós estamos falando simplesmente assim, isso aí afeta direto a fábrica de produzir leite. Sim. E é um negócio também que é o seguinte, eu já percebi muito isso. A partir do momento que você vai fazendo do jeito que o Ronaldo está falando, de ir perguntando para os vendedores sobre as coisas, automaticamente eles vão, de uma forma ou de outra, eles vão tentar te explicar por que é daquele jeito. Se você escuta 3, 4, 5 pessoas te explicando por que aquilo é daquele jeito, você começa a entender um pouco de quais são os segredos do negócio, né? Porque no final das contas são ordenhas. Então, se está todo mundo discutindo ordenha, é você falar 3, 4, 5 vezes de formas diferentes do mesma coisa. Aí você começa a entender um pouco. Mas se ainda assim você não estiver seguro, não tem jeito. É uma coisa que às vezes você contrata alguém para te ajudar, um técnico para te ajudar a escolher, é uma vez que você contrata ele para você ficar com uma ordenha aí 10 anos, né? Exatamente. Então, se você não tem segurança, é um dinheiro bem gasto de qualquer maneira. E a bomba ainda vai caindo de desempenho com o tempo, né? Aí entra a questão da qualidade do produto, né? E principalmente manutenção. Né? A grande maioria das bombas de vácuo hoje, né, o grande volume de bomba de vácuo vendido no Brasil hoje é bomba de paleta lubrificada a óleo. A gente já passou por bomba seca, grafitada, que não existe mais no mercado em função da concepção versus volume de produção, né? Eram tudo bomba pequenininha, hoje não existe mais. A norma estabelece que não se deve mais produzir bomba de vácuo com menos de 300 litros de vácuo por minuto de produção, né? E a grande maioria, existem tecnologias, bomba turbina, bomba com anel líquido, bomba de paleta refrigerada a água, existem várias tecnologias no mercado. Mas o grande problema é que o pessoal também não entende, às vezes quem vende não passa 100% o entendimento de manutenção. Como ela é lubrificada a óleo, você tem que lubrificar. Óleo. Tem que pôr óleo. E às vezes o camarada só vai olhar para a bomba quando o barulho muda. Porque o barulho muda quando terminou o óleo. E aí você já vai estragando. Já estragou um pouquinho. Entendeu? Outra coisa, subir leite, porque tu concebeu ou manejou errado o equipamento lá, veio o leite, caiu na bomba. Nossa, o leite é o pior inimigo que pode existir para a bomba de vácuo, porque ele tem sais minerais. A bomba tem temperatura alta, caiu uma gota de leite ali automaticamente, o que não é sólido evapora, né? Só que daí fica os sais minerais. É quase que eu estou botando areia dentro da bomba em pequenas porções. E isso, com o tempo, vai diminuindo o tempo de vida útil. Então, dentro disso que o Ronaldo abordou, existem algumas situações interessantes. Primeiro, para você comparar orçamentos, eles têm que estarem numa estrutura igual, ou seja, todos eles relacionados. E não é raro da gente ter um orçamento que tem um checklist de componentes para tu avaliar o que está sendo comprado. E um outro orçamento ao lado escrito
Uma ordenha com 4 conjuntos, ponto, valor. Cara, como que tu... aí tu tá comparando laranja com quat, né? Com a laranjinha, aquela pequenininha, né? Laranja com... Uma que o gostoso é o que tá dentro e outra que tá fora, né? Que com quat o bom é a casca. Entendeu? Então, o que acontece? Aí fica complicado. Aí tu pede pro cara do orçamento quase monossilábico, cara, me dá um checklist. E o cara fica, já te mando. Já descarta esse orçamento. Porque tu sabe que pode. Porque tu não tem ideia de qual surpresa tu vai ter dentro de casa. Tá? Então, eu até agradeço a compreensão, assim, no sentido de que o Ronaldo comentou que eu fui um pouco além na questão da questão técnica, é que como a gente já traz no DNA buscar fazer o entendimento, às vezes a gente é um pouco prolixo nisso, né? Usando a técnica. Mas o que acontece? Então, o primeiro obstáculo é eu ter os orçamentos todos com a mesma, que eu consiga enxergar eles da mesma forma. E agora, os componentes que estão, como por exemplo, vamos dizer que tem muita coisa para a gente falar sobre equipamento de ordenha, mas por enquanto ainda estamos no vácuo, né? Será que os orçamentos estão com a mesma bomba? O mesmo tamanho de bomba? Aí, se eles estão com tamanho de bombas diferentes, o camarada deve questionar, mas por que o orçamento de fulano está com uma bomba menor do que tu está oferecendo? Me explica por que a tua bomba é maior e a dele é menor. Mas, principalmente, ele tem que explicar, ele tem que fazer esse questionamento para quem está ofertando a bomba menor. Porque bomba de vácuo maior não é problema. Então, uma das coisas que o brasileiro teima em aceitar é que não existe excesso de vácuo num equipamento de ordenha. Eu posso colocar uma bomba de vácuo de 3.000 litros de rendimento numa bomba de 4 conjuntos. Aí, a responsabilidade para manter o equipamento funcionando da forma com que a vaca precisa é do regulador de vácuo para manter a estabilidade. Mas enquanto mais vácuo eu tenho, melhor é para a máquina. A Instrução Normativa 5707, ela é baseada na norma europeia, que a norma europeia para a concepção de equipamento de ordenha e resfriamento de leite, ela é mais branda. A norma americana é praticamente o dobro. Então, você vai conhecer propriedades que estão com equipamento dimensionado pela norma americana, é um absurdo. O brasileiro acha um absurdo a quantidade de vácuo que eles instalam. Por quê? Porque se eu tenho bastante vácuo, eu tenho produção. Você garante. E se eu tenho produção, eu consigo promover a reserva para poder ter uma facilidade de buscar estabilidade. Agora, se eu não tenho estabilidade, eu cheguei essa semana numa propriedade, parei debaixo do regulador, não entrava ar no regulador. E o camarada reclamando com CCS alta. O que pode ser? Uma máquina nova, né? E quando o camarada colocou o conjunto de ordenha na vaca, o ponteirinho caiu e retornou com um determinado tempo. Eu digo, a tua CCS está aqui. Esse é reserva. Um dos problemas. Falta reserva, falta vácuo, falta... Mas como assim? Mas por que tu falou do barulhinho? Todo regulador servo-assistido, ele tem que ter admissão de ar. Porque se o regulador não está tendo admissão de ar, ele não está regulando absolutamente nada. Por quê? Está entrando ar, né? Aquele barulhinho de entrada de ar. E o camarada deixou entrar ar no conjunto de ordenha na hora de colocar, como entrou ar na outra ponta, o regulador aqui ele tem que ser fechado para manter a estabilidade. Então ele faz a compensação. E aí, em quantas propriedades tu vai que não tem isso? Difícil. Fábio, a gente começou a falar muito de vácuo, até porque a bezerra faz a sucção, então, de uma certa forma, a gente foi muito para esse lado, mas eu estou sentindo que se a gente for para esse lado, a gente vai acabar estourando nosso tempo e a gente vai precisar de um outro podcast para isso. Exatamente. Voltando na nossa pauta inicial, de como é que a ordenha veio ao mundo, a gente falou muito sobre como é que era extraído o leite primeiro, como é que foi a lógica, né, para chegar hoje no equipamento moderno. E já que a gente está próximo de chegar no final do podcast, eu queria que você desse uma pincelada do que esperar no futuro de ordenha mecânica. O que você traz para a gente?
Hoje já tem disponível no mercado brasileiro, mundial, né, e brasileiro, a ordenha Mercado robótica. brasileiro mundial. O mercado mundial e brasileiro, né? O cara vai emendando, né? Mercado mundial e brasileiro, a ordenha robótica, né? Então, isso, assim como aconteceu, e a gente comentou um pouco disso nos outros podcasts, na questão do conforto animal, existe uma certa tendência do pessoal achar que é modismo, né? Às vezes é e às vezes não é. Hoje existem pelo menos 4 fornecedores de robôs no Brasil, e o estado do Rio Grande do Sul, de acordo com as informações que a gente tem acompanhado, né, o nosso estado natal lá é o estado que hoje mais implanta robô. Tá? Eu, como profissional da área técnica, né, e pessoa Tem uma lógica nisso que o pessoal defende. Sim. Por que lá o estado que mais implanta robô? Porque é o dono que faz. Exatamente. E aí tem uma coisa assim, ó. Eu, como profissional que sou apaixonado, né, pela atividade leiteira, eu acho a tecnologia do robô fantástica, né? Algo ordenhado de uma forma autônoma, né, totalmente automática, imitando a bezerra e a terneira. Agora, como essa tecnologia está sendo colocada no campo, que às vezes tem os seus poréns, né? E aí entra aquele equívoco, né? Como o próprio Ronaldo pontuou bem, existe uma grande porcentagem das propriedades terem a mão de obra familiar, né? E ao contrário de que a grande maioria imagina até ter contato com as informações que rodeiam o robô não é para ordenhar grandes número de vaca, né? Então não é pela quantidade de vaca que um robô é ordenhado, é pelo volume de leite que ele consegue ordenhar por dia. Ou seja, eu posso ter um barracão com um número X de vaca e ao ponto que vai aumentando a média produzida por essas vacas, o camarada vai profissionalizando a atividade, o número de vacas ordenhado diminui, mas o volume de leite aumenta. Então, automaticamente o cara diz, o meu robô ordenha 50 vacas, 60 vacas, 70 vacas. Se começou vendendo robô para 50 vacas, hoje já se fala em mais de 70. Só que na verdade não é o número de vacas, e sim o volume que ele tem capacidade de ordenhar por dia, porque entre uma vaca e outra ele tem a limpeza, ele faz a autolimpeza. E aí eu vejo assim, aqui, eu acredito que, né, eu não quero ser conservador, mas eu acredito que poderão ainda haver variações, né? Hoje já está se falando ordenha rotatória com ordenha robótica. Então é uma plataforma rotatória que quem faz a colocação do conjunto é um robô, não tem mais nem a pessoa na ordenha rotatória. E outra coisa que o pessoal acha que, Fábio, o que eu coloco? Robô ou ordenha? Ou ordenha rotatória? Os públicos são totalmente diferentes, porque a ordenha rotatória é feita para grandes volumes e o robô é feito para baixos volumes de vacas. Óbvio que tem propriedades que estão colocando grandes volumes de robôs para poder ordenhar grandes volumes de vacas. Isso acontece, mas aí o nível de investimento é proporcional ao volume do negócio da propriedade. Mas eu acredito que a grande evolução da tecnologia em ordenha são essas variações da ordenha robótica, né? Porque a gente já se evoluiu muito do século passado para cá, e aí cada robô disponível no mercado hoje ele tem uma característica específica de cada empresa, de cada metodologia de limpar o peito da vaca, de cada metodologia de encontrar a teta. Esse tipo de coisa difere um pouco de uma tecnologia ligada a uma determinada marca, uma da outra. Mas, em resumo, todas buscam a ordenha voluntária. Aí tem aquela questão, fluxo livre, fluxo guiado, as suas variações, né? O que me preocupa em relação a isso? Mais uma vez, a pressão comercial tem instalado robôs aonde o feijão com arroz e o ABC do leite está longe de ser alcançado, e o pessoal dá a entender para o cliente que o robô vai fazer parte da solução. E na grande maioria das vezes acaba fazendo parte do problema.
Tá começando o bolo pela cereja, né? Está querendo voar antes de saber engatear. Tá? E aí tem uma outra situação que às vezes o pessoal não se dá por conta, que eu, na minha humilde avaliação, se eu tivesse a necessidade de vender robô, tirar leite seria, para mim, tirar leite seria algo secundário ou terciário. O robô, a maior vantagem do robô é a capacidade gerencial que ele traz para dentro da propriedade. E o pessoal não está sabendo aproveitar isso. É que nem comprar um mega vagão misturador só para desensilar silo. Entendeu? Você já viu propriedade que compra um Total Mix fantástico, cheio de tecnologia, balança e tudo mais, e compra a ração pronta. Cara, quem tem um vagão, ele tem uma fábrica de dieta total em casa, ele não precisa comprar ração. Ele compra os ingredientes e só mistura. O cara compra um mega super mix para tirar a silagem do silo. O cara compra o extrator automático que opera no manual. Opera no manual. Mais da metade. Mais da metade das fazendas que tem extrator automático hoje opera no manual. Então, para quem já tem robô, tô olhando para a câmera, para quem já tem robô e para quem pensa em comprar robô, leite é secundário. Veja bem e estude a capacidade gerencial que o robô traz para a tua propriedade, que o leite vai vir por conta. O leite já está lá. É só você saber utilizar essa ferramenta fantástica, que é a ordenha robótica voluntária, da forma correta. E hoje o pessoal está subestimando isso. Fábio, eu acho que nós chegamos no final do nosso podcast. Vai ter que convidar para fazer mais um, porque mais um, é muito conhecimento. Absoluta. Tem que também é o tamanho da caixa d'água do cidadão. Tem que aproveitar. É claro que tem que chamar ele de novo. Com certeza. Então, ó, muito obrigado pela sua presença dessa vez. Daqui a pouco, partiu parte 2, não é isso? Bora, vamos lá. Então tá bom. Então ajeita na cadeira aí que... Passa o cinto. Vamos lá. Ronaldinho, você quer falar algumas coisas finais? Já que tem parte 2, vamos guardar para poder a gente fazer o grande finale lá, mas é só aqui já antecipar os agradecimentos ao Fábio pela parceria e dedicação, sempre que a gente convida, tá aí junto com a gente, não só na Missão Podcast, mas em outros também que a gente vem trabalhando junto. Dar os parabéns pelo nível de conhecimento que tem, né, dentro desse segmento Ordem, né, dedicou a carreira a esse segmento. Então, eu acho que é esse agradecimento mesmo, agradecer a nossa audiência, e a gente volta na parte 2, terminando de colocar a cereja no bolo, mas construindo o bolo de baixo para cima. Bom, se tem parte 2, eu preciso de mais uma folha aqui, porque o tanto de coisa que eu anotei aqui não vai caber mais, não. Eu ia perguntar, Tomás, era se teria uma parte 2 para você vai sobreviver até lá, porque pelo que eu tô vendo, hoje tá difícil. Hoje eu tô completando 3 meses aqui de gripe. Cadê aquela história que o médico falou que era 7 dias, né? Tô fazendo aniversário de gripe hoje aqui, 3 meses, mas não vou embora não, vou resistir, porque é muito conhecimento aí com o Fábio, né, Fábio? Perfeito. Preciso de outra folha. A gente vai ajeitar para você. Aqui tá... Não, folha ainda tem na Companhia do Leite. Eu acho que a gente vai ver lá no orçamento se a gente consegue mais uma para você. Mas beleza. Fábio, então vamos deixar para a parte 2. Muito obrigado pela parte 1. Pessoal, daqui a pouco vocês vão ter, daqui a uma semana exatamente, vocês vão ter a continuação dessa conversa. Vamos fazer aquele brinde final? Bora lá. E uma boa semana para todos vocês. O Ronaldo chegou depois. Ficou sem caneca. Tchau, tchau, pessoal.